O que você quer dizer quando você diz o que diz? Para nós, leitores, as palavras têm um valor muito especial. Quando você lê poesia, por exemplo, a escolha de uma palavra ou outra faz toda a diferença. Mas quando você lê uma palavra ou quando você diz uma palavra, será que ela quer dizer o que você acha que ela quer dizer? Ou, quando ela alcança os ouvidos do seu interlocutor, será que ela diz a mesma coisa para ele que ela disse para você? O vestido, afinal de contas, é azul e preto ou dourado e branco? O filósofo Wittgenstein estudou as palavras e ele começou a desenvolver uma teoria a partir da qual ele considerava que as palavras evocavam imagens dentro do teu cérebro. Então, toda vez que você fala alguma coisa, aquela palavra vai fazer com que no cérebro da outra pessoa surja uma imagem que tem a ver com aquilo. Então, quando você diz César, vem um gordinho com essa cara aqui. Essas ideias também vão bater com as ideias do Ferdinand de Saussure, um linguista que diz que há uma imagem acústica, ou seja, a ideia de um som, vai corresponder a uma ideia mental. O que esses caras estão querendo dizer é que, de alguma maneira, as palavras, os sons, um blá 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 que bate aqui no teu cérebro, faz com que você pense em alguma coisa. Isso também bate nas teorias do Vygotsky, que vai falar sobre sentido e significado. São as coisas que são processadas dentro do seu cérebro a partir da linguagem que você fala. Para todos esses caras, quando você tem um bom domínio da linguagem, você consegue também operar melhor o seu pensamento. E essa relação entre pensamento e linguagem, ela é temática de uma série de pensadores a respeito da psicologia, a respeito da linguística e a respeito da filosofia. Para o Vygotsky, por exemplo, o fato de que a gente consegue se comunicar com uma criança, mesmo a gente não significando as mesmas coisas que elas, se deve ao fato de que as palavras são parecidas, embora nem sempre a imagem mental seja a mesma. Quer ver um exemplo? Quando a criança vira para você, uma criança de 3 anos, e diz água, você vai lá e consegue água para ela beber. Então parece que a gente está falando a mesma coisa. Só que para aquela criança, a água significa apenas isso, satisfazer o desejo de sede. Para você, água pode significar uma série de outras coisas. Se você mora em São Paulo, por exemplo, a água pode significar um problema que está se tornando cada vez mais urgente. E isso é muito interessante, porque como no jogo das palavras eu uso água e a criança também, a gente consegue se comunicar e isso resolve o nosso problema comunicativo. Mas é interessante pensar que o que está se passando na sua cabeça quando você diz uma coisa não é necessariamente o que se passa na cabeça da outra pessoa. Mais tarde, na teoria do próprio Wittgenstein, ele desenvolve uma ideia bastante interessante e bacana para a gente que lê, que é a ideia de jogos. O que ele diz é que quando você fala uma frase, você está jogando um jogo. Por exemplo, você pega o metrô e vai se encontrar com alguém. Ainda faltam 9 estações para você chegar, mas a pessoa te liga e você diz, já estou chegando. Na sua cabeça você estava jogando o jogo do estou reafirmando que estou a caminho para que o meu colega saiba que estou indo. Dentro da cabeça da pessoa, de repente, ela estava jogando o jogo do preciso medir a quilometragem para saber quanto tempo esperar. Mas, apesar de serem 2 jogos diferentes, eles utilizam a mesma tipo de palavra. E isso é o que causa a confusão entre as relações humanas. Para o Wittgenstein, para o Vygotsky, para o Saussure, para todos esses pensadores do pensamento e da linguagem, dificilmente a gente consegue comunicar exatamente aquilo que a gente quer. Portanto, seria difícil a gente esperar, por exemplo, que como leitores nós tivéssemos as mesmas impressões sobre um livro, que além de tudo é uma comunicação remota, ou seja, você não tem o olho no olho com o autor para ter certeza absoluta do que é que ele quis dizer, qual é a entonação e tudo mais. Você já reparou que até mesmo a voz com que outras pessoas leem é diferente um pouco da tua? Né? Imagina que você ouvisse uma outra pessoa lendo um livro para você. Quando você ouve um audiobook, por exemplo, é um pouco diferente da referência que você tem de quando você lê um livro na sua voz silenciosa dentro da sua cabeça. Então, todas essas operações mentais vão influenciar no sentido final que a narrativa vai ganhar, e é interessante pensar que por conta disso, dificilmente as narrativas vão ser as mesmas para mim, para você ou para qualquer outra pessoa. É para deixar você com a pulga atrás da orelha, como esse vídeo, que o Cabine Literária traz todos os dias literatura com personalidade. Inscreva-se no canal, portanto, se você gostou, curta o vídeo e acompanhe a gente. Sexta-feira que vem tem mais vídeo meu. Palavras, apenas palavras, pequenas palavras,
momentos. Palavras, 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 palavras ao vento.